Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira maravilhosa. Esse encontro de sempre. Hoje, nessa live que vocês sempre têm acompanhado. Aqui ao meu lado a deputada Detinha. Estranho ela estar aqui mais uma vez, né? Como sempre. Nosso advogado, doutor Marquinho, empresário, presidente do nosso partido também lá em Porto Franco, homem do sul do Maranhão. Nosso amigo Carlos Sérgio, que eu conheço desde da campanha de 2004, né, Carlos Sérgio? Exatamente. Quando eu estava ingressando ali na minha carreira política, minha primeira eleição. Carlos Sérgio, que é mais especialista no eleitoral, um grande advogado, defendido muitas causas no eleitoral. E Marquinho atua muito bem em quase tudo, né, Marquinho? Praticamente menos no eleitoral. Quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. E como foi falado, a gente teve aí 3 semanas praticamente de muita turbulência, de muitas opiniões que algumas pessoas que nos julgou, outras que nos apoiou. Quero de forma especial agradecer a todas as pessoas que nos deu força, agradecer a todas as pessoas que nos fortaleceu, aos pastores, aos padres que oraram dia e noite. Inclusive, estávamos lá em Zedoca quando saiu a decisão, Marquinho, e a gente teve uma surpresa. A gente estava trabalhando, mas as pessoas vieram espontaneamente. Agradecer aos pastores que estiveram lá na nossa residência, que foi feita oração, ao padre também. Foi muito bom, foi muito valioso todas as orações das pessoas maranhenses, das pessoas que oravam para que a verdade pudesse prevalecer, que a justiça pudesse prevalecer. E graças a Deus, como sempre, a justiça pode até falhar, mas não tarda e chega, não é isso, Tetinha? Exatamente. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Josimar, eu sempre gosto de dizer uma boa semana, uma semana abençoada. E é isso que eu posso dizer, que a gente teve essa semana, uma semana abençoada, onde a gente não cansa, né, Josimar, de agradecer de coração a todos vocês que através da rede social, quando saiu essa decisão, mandaram mensagem, mandaram vídeo, foram à nossa casa. Teve gente que foi só para dar aquele abraço, e tenho certeza que é representando a muitos de vocês que estavam distantes e queria dar aquele abraço e dizer assim: eu sabia, eu estava contando com vocês, coloquei nas minhas orações, coloquei assim no meu dia a dia, gente. Você não sabe, assim, imagina a quanta felicidade que a gente tem em saber que tantas pessoas estavam assim realmente acreditando, sabia que ia dar certo, porque a verdade, como sempre, né, Josmar, prevalece. Então eu só tenho que agradecer. Mas eu quero abrir aqui um parênteses, Josmar, também, fazer um comentário, que nessa semana teve o presidente do Sindicato de Condutores de Automóveis e Aluguel, são taxistas estaduais, que teve no meu escritório conversando comigo. Mas o mais interessante dele, que eu quero aqui abrir esse parênteses, foi que através da nossa live, ele sempre nos acompanha, né, nas nossas lives, desde a primeira live, que acompanha, manda mensagem, manda curtida, e a nossa produção entrou em contato com eles. A nossa amiga, né, a Mairane, que é a nossa pré-candidata a deputada estadual, entrou em contato com ele, falou com ele, trouxe para vir conversar comigo. Então, Carlos Sérgio, assim, a gente se sente muito feliz em saber as pessoas que estão nos curtindo, que estão nos acompanhando, que acompanham o Josimar, que me acompanha, que acompanha a nossa live e acredita que dá certo, e deu certo. Então, assim, a emoção dele e a felicidade. Eu sempre começou a falar dos convidados que vêm para a nossa live, que está sempre curtindo. Então, foi um prazer enorme receber no meu escritório essa pessoa maravilhosa, simpática, onde a gente teve uma excelente reunião. Quero agradecer de coração ao nosso amigo Vicente Aragão, e em seu nome a todos aqueles que curtem a nossa live, que compartilham toda segunda-feira, está aí sempre mandando mensagem. E agradecer de coração, é claro, nesses 2 grandes advogados, onde tem o meu respeito, além de tudo, nossos amigos, né? A gente pode dizer que é nosso amigo mesmo, de casa, que faz parte dessa família, e
como todos, né, Josmar, a gente recebeu várias mensagens de advogados, de pessoas que conheciam o que estava acontecendo, e vocês dois não foi diferente, né? Como nossos amigos, como advogado, conheceu a causa, e hoje a gente veio bater esse bate-papo aqui com vocês, para que a gente possa esclarecer de muitas dúvidas e muitas perguntas que vocês mandaram aí para a gente durante a semana. Pois é, eu estava totalmente isolado de tudo em Brasília, e aí, de repente, chega uma mensagem, e aí a gente procura já acordar os amigos, né? Os nossos advogados, os nossos amigos. O primeiro que eu consegui falar foi com o Carlos Sérgio, que já estava se deslocando, porque isso tudo pega a gente de surpresa, né? Tanto naquele momento, quando até achei estranho, quando disseram, não, é a polícia estadual. Eu achei estranho pela conduta, né? Porque popularmente, não precisa nem se aprofundar muito, a gente sabe da prerrogativa do fórum, a gente sabe dos direitos que se assiste a cada parlamentar. Eu fico me perguntando, né? Se tantas arbitrariedades foram feitas nas residências de familiares, de pessoas, de um casal de deputado, um deputado, em casas de prefeitos que entraram também, também pessoas que tinham a prerrogativa de fórum do TJ, a gente fica imaginando o que passa, né? As pessoas que não têm tanto aparato, que não têm a disponibilidade de ter um jurídico bom para que possa defender, mas a gente sempre acredita na maior justiça, que é de Deus, né? E Deus nos colocou na política, nós não escolhemos ser político, a gente veio para o Maranhão para ser empresário, como fomos empresário. Em 2004, quando o Carlos Sérgio me conheceu, o Marquinho, eu já era empresário, já estava bem sucedido ali na região, ali em Maranhãozinho, empresas em São Luís, filiais no Pará, no Tocantins, em Goiânia, no Piauí, mas Deus e o destino nos deu essa missão, e missão essa que a gente está cumprindo. Nunca foi fácil, como também esse desafio não vai ser fácil. Eu levo toda essa situação como um desafio, e ao mesmo tempo eu acho que quando a gente tem um projeto abençoado por Deus, a gente tem que passar por aprovações. Eu levo cada desafio, cada momento desse como uma aprovação que a gente está superando todas, como sempre temos superado, e os resultados sempre são maravilhosos no final, porque Deus é justo, e eu acredito que a justiça de Deus nunca falha. É lamentável porque atingiu muitos amigos, atingiu meus filhos, a minha filhinha de 4 anos de idade passou uns 2, 3 dias assustada, né, acordando à noite, porque não foi só uma simples operação, foi acordada com um helicóptero em cima da casa, sobrevoando a casa, pessoas armadas, numa operação que não tinha nenhum mandato de prisão, era só a busca, e realmente todo o Maranhão sabe que amanhã, como sempre, 4 horas eu estou no aeroporto, estou indo para Brasília, e na minha casa fica a Detinha, meus filhos, e aconteceu o que aconteceu, mas vida que segue, nenhum momento nós vamos baixar a cabeça, lamentamos muito esse acontecido, mas depois da tempestade passa, o sol nasce e a gente começa a ter mais força, ficar mais encorajado e ver as coisas com mais clareza. Mas eu acredito que foi falado muito, tivemos opiniões de desembargadores em redes sociais, tivemos opiniões de vários advogados, o Carlos Sérgio mesmo se expressou na rede social, o Marquinho fez um grande trabalho, foi o autor da petição. Eu queria acho que, começando pelo Marquinho, que falasse um pouco do que ele vivenciou e saiu, o que ele achou de tudo isso. Pois é. Boa noite, deputada.
todo mundo que assiste a gente. A situação que veio, a gente foi justamente essa, uma situação onde houve essa busca e apreensão. Quem me acordou, assim como o deputado acordou o Carlos Sérgio, quem me acordou foi a deputada Detinha. Eu tomei um susto quando eu peguei o telefone naquele horário, 10 para as 6, e a gente se deslocou, inclusive, junto, eu e o Carlos Sérgio. E, automaticamente a gente entrou em contato com o outro e a gente se deslocou para a casa dela. O deputado estava em Brasília. Mas o caso em si, desde o momento em que o Carlos Sérgio me apanhou no apartamento, a gente já vinha discutindo o assunto. O fato de que, na verdade, a busca e apreensão dentro da casa de um parlamentar federal e de uma parlamentar estadual. A gente até então, naquele momento, não sabia exatamente o que se passava. Então, quando a gente veio, acompanhou a busca e apreensão em si, algumas, de uma certa forma, aqui, algumas arbitrariedades que a gente acha que ocorreu, o fato da gente ter chegado e a polícia, os delegados não terem disponibilizado a decisão judicial para a gente saber, inclusive, até os limites dessa busca e apreensão, algo que não ocorreu. Então, a decisão ela só foi disponibilizada depois do meio-dia. Então, assim, foi uma busca e apreensão que ela ocorreu, na verdade, sem a gente saber, inclusive, nem os limites dela. E o que nos causou muita estranheza foi justamente isso, o fato de ter sido uma busca e apreensão na casa de um parlamentar federal e de uma parlamentar estadual que nem investigada no caso. Então, o fato da deputada Detinha nem ser alvo da operação em si. De que o principal alvo, em tese, pelo que foi colocado, era o deputado federal Josmar. Pois é, em passada essa situação toda, eu vim acompanhar a busca e apreensão dentro do escritório, o doutor Carlos Sérgio acabou acompanhando a deputada Detinha, que estava lá numa situação de camisola ali, aquela coisa muito apreensiva. Eu acabei me deslocando para o escritório, o doutor Carlos Sérgio acabou acompanhando a deputada lá. E após isso a gente começou a tratar o caso em si. E foi exatamente, seguindo opiniões, pegando experiências de um e de outro. O Carlos Sérgio, que já tem realmente um know-how jurídico enorme, já veio, vamos ver como é que a gente vai conduzir essa situação. E ajuizamos esse habeas corpus, ele em favor de um dos pacientes, que é o ex-prefeito Valmir de Araguanã, e veio essa decisão, né, do desembargador Baiman, da qual vem seguindo toda uma linha jurisprudencial do Supremo, onde ele vem entendendo, apesar de não existir ainda um posicionamento certo acerca dessa situação do mandato de deputado, alguém que tinha um mandato de deputado estadual e depois virou deputado federal, ainda é algo que ainda se está se julgando, mas o Supremo já entendeu de forma pacífica de que a competência não seria, em tese, do juiz de base. Então, assim, é algo que a gente veio trabalhando e, graças a Deus, veio uma decisão favorável nesse sentido. O Carlos Sérgio acompanhou desde sempre o desenrolar de todo esse processo, conhece tão bem, até mais do que muitos aí, com relação a essa questão da prerrogativa de foro. E veio, né, Carlos Sérgio, no momento a gente estava junto, inclusive, ainda almoçando, comemoramos. Uma situação muito delicada, né, uma situação que nós, como advogados, que atuamos há muitos anos aqui no Maranhão, conheço o deputado Josimar desde que não era sequer ainda prefeito de Maranhãozinho. Nós sempre foi uma satisfação acompanhá-lo, o seu entusiasmo, a sua competência, o seu trabalho, transformou a realidade do município de Maranhãozinho. Acompanhamos também toda a evolução para o município de Santo Guilherme e toda a região ali da BR, e hoje em todo o Maranhão, um trabalho sempre muito competente, muito firme. Josimar tem uma capacidade enorme de lidar, de realizar as ações, de organizar muito bem feito aquilo que ele faz, e foi isso que o notabilizou, o fez se tornar deputado federal mais votado da história do Maranhão. Então, para nós também é uma satisfação, é uma amizade nossa que nós temos, além da questão jurídica, temos uma amizade, e uma operação dessa nos afeta, não só como advogado, mas nos afeta como uma pessoa humana, como um amigo, como um companheiro, que sente muito tudo aquilo e nos deixa numa situação bastante sensibilizado com isso tudo. Realmente, logo cedo, a Detinha tentou entrar em contato comigo, eu vislumbrei, acabei comparecendo na residência dela, nos deparamos com essa operação, e a gente vê, né, nesses momentos a gente vê como se dar as operações policiais, não só em relação a um deputado federal, uma deputada estadual, mas imagina o que se dá em relação a todo cidadão.
Na verdade, nós temos hoje no Brasil, né, muitas operações, a sociedade vive hoje uma situação de muita violência, né, a sociedade brasileira se tornou uma sociedade violenta. Aquele povo pacífico, pacato, que o brasileiro era um povo pacato, muito pacífico e tal, isso já foi de outra época. Hoje o Brasil é um país altamente violento e se exige, se busca, né, que o aparelho do Estado responda a essa violência e que a polícia, os órgãos de repressão, de investigação estejam preparados para poder enfrentar a violência e devam também saber se posicionar nas ações de investigação. E o que a gente vê é que realmente se precisa, né, o Marquinhos alertou um fato que nos deparamos logo desde o início, que foi a questão do mandado não disponibilizarem a decisão judicial. Isso sob a alegativa de que a operação está se transcorrendo nesse momento em vários lugares, então nós não podemos fornecer cópia da decisão. Quer dizer, olha só, quer dizer, sobre o direito do cidadão de saber exatamente que ordem judicial está lhe afetando, né, qual a extensão daquela decisão, ele é tolhido porque supostamente aquela operação está se desenvolvendo também em outros lugares e revelar naquele momento. Porque não é revelar para o público, é revelar para o ofendido, acusado, para o investigado, para aquela pessoa que está ali sofrendo as consequências daquela decisão. Quer dizer, isso não se justifica, isso mostra que quem procede, às vezes, acha que o aparelho do Estado, que o Estado pode mais do que o cidadão, ou vale mais do que o cidadão. Essa é a grande questão. O Estado sempre pode, o direito do cidadão de saber, pelo menos, a extensão daquela decisão que repercute na sua vida, que entra dentro da sua casa no início da manhã e que afeta toda a sua família, é tolhido em nome, não, porque eu não posso. Quer dizer, isso é algo muito falho, isso demonstra que nós precisamos realmente que o aparelho repressivo do Estado se aperfeiçoe, para que entenda que as investigações são importantes, que o combate à criminalidade, o combate à impunidade, o combate às irregularidades se dê de forma eficaz, forte e firme, e todo apoio deve ser sempre dado nesse sentido, mas que se respeite os direitos fundamentais, o direito do cidadão, aquilo que está na Constituição brasileira. Os direitos fundamentais não existem à toa. Eles existem, o deputado sabe muito bem disso no parlamento, justamente para preservar certas situações como essa, que garanta que a investigação aconteça. Em nenhum momento o deputado se opôs à investigação, o deputado tem uma vida toda exposta, expõe isso todos os dias, nos diversos meios, como parlamentar, como candidato, tudo é exposto o tempo todo, e é importante que haja um órgão de controle, de fiscalização e tal, mas é importante que se respeite o devido processo legal, que se tenha respeito pelas pessoas e que as coisas aconteçam sem provocar danos irrecuperáveis, né? Porque o que se busca não é evitar, jamais evitar uma investigação de interesse público. O que se busca é preservar situações que possam causar traumas e que sejam, e depois possam ser irrecuperáveis, né? Nós acabamos tendo a decretação da ilegalidade da operação. Né, por conta dessa controvérsia toda acerca do foro, porque evidentemente o foro competente não é um juiz de primeira instância, né? Não sei como alguém pode inferir que é de primeira instância, Marcos Vinícius. Cidadão é deputado. Houve uma mudança sim na questão do foro no Brasil. Então há certas situações que o deputado não tem mais foro, se é um evento praticado antes dele ser parlamentar, ou depois que ele deixa de ser parlamentar, ele volta a ser um cidadão, não há necessidade mais da permanência do foro. Houve mudanças aí, fruto de muita discussão na Constituição, no Congresso e tal e tal. Mas no caso, não me parece, o cidadão era deputado, né? E depois ele, deputado estadual, vira deputado federal, ele em nenhum momento deixou de ser deputado e ter um foro no Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então isso é básico, isso exigia talvez um cuidado maior, uma atenção maior. A gente entende que as matérias jurídicas são controvertidas mesmo, não são algo assim claro, preto no branco. O direito requer interpretação, os juízes, os juristas, eles existem para interpretar a Constituição, interpretar os textos, mas realmente num caso desse, que vai se determinar uma medida dessa, deveria ter havido, no meu entendimento, data vênia, com todo respeito aos que pensam em contrário, mas foi uma coisa excessiva. E nesse aspecto, os abusos da operação mostram que mesmo que a operação tivesse sido
correta, mesmo que o juízo fosse competente, ainda assim esses excessos não deveriam ter ocorrido. Né? Então, arrebentar o portão da casa do deputado federal, me parece, ataca, acho que a própria Constituição Federal. Quer dizer, o deputado federal, ele representa a nação. O senador é um eleito, representa o Estado numa federação, mas os deputados é o representante da população. Então ele ter a sua casa invadida por uma ordem judicial, ele sendo deputado, porque como um bem disse o desembargador, quer dizer, ainda que a infração a ser apurada fosse de uma época que ele não fosse deputado federal, ainda assim, botasse realizando no momento, essa ordem tinha que partir do Supremo, nem que depois o resultado da apreensão fosse encaminhado para um juiz, outro juiz. Mas a decisão de vulnerabilizar a casa de um deputado, porque muitas vezes isso pode acabar representando uma fragilidade do nosso sistema de justiça, sistema político como um todo. Mas a discussão é longa, José. Para nós é uma satisfação. É algo que, na verdade, vai se passar a noite inteira discutindo. Mais de 2 mil pessoas, né? Mais de 2 mil pessoas aqui curtindo, passando várias mensagens. Esses advogados é bom, não sei se é bom, mas fala bem, né, Josmar? Tô brincando, Carlos Sérgio. Mas várias mensagens aqui estão mandando, né, aqui, e vamos mandar uns alôs também. Nossos amigos de Boa Vista do Gurupi, no nome do Alex Torre, o Marquinhos da cidade de Davinópolis, o Wellington da cidade de Monção, o Vitor Silva da cidade de Bom Jardim, da cidade de Timon, o Agamenon, Vitória do Miarim, o Cícero, de Chapadinha, o Matheus Silva, da cidade de Bela Vista do Maranhão, o cantor Murilo, temos um cantor também nos assistindo, o André Dourado, da cidade de Carutapera, o Joelso, da cidade de Mirinzal, a Maria José de Axinchá, Luísa da Friágua, nossa grande amiga, a Luísa, lá da cidade de Açailândia, a Beatriz de Zedoca, uma alô aí todo especial, um abraço para a nossa cidade de Zedoca, o prefeito Eudes, da cidade aqui pertinho da gente, da cidade de Raposa. E do lado do Eudes, o Fabrício de Passo do Lumiar também, ligado na nossa live, Zeca Flora, lá de Santa Luzia do Paruá, Gilvan Cardoso de Miranda, nosso amigo Lucas Maciel de Zedoca, também o Marcelo de Apicuaçu, nosso ex-vereador, Israel de Araguanã, Lucinete de Codó, nossa grande amiga, Zé de Dário, nosso prefeito lá de Santo Guilherme, ligado aí, Valmir de Maranhãozinho, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar. Eu estava ouvindo atentamente aí o doutor Carlos Sérgio. É engraçado, doutor, que naquele momento a gente que era alvo não poderia ter acesso porque o processo era sigiloso. Mas parece que a Mirante chegou antes da GAECO, né? Na frente da nossa casa lá. É interessante porque era sigiloso para as pessoas investigadas, mas para a Mirante não era. Sem falar que as controvérsias... eu não sou proprietário de nenhuma lanche que postaram arma de fogo, que na minha residência... Não, mas a lancha eu quero. Quando forem devolver, né? Inclusive eu não sei nem de quem é a lancha, né? Mas devolver, mas a lancha, armas de fogo, dá uma impressão que tudo aquilo foi na nossa residência, né? Mas não, eu tenho uma arma de fogo registrada, totalmente legal, como se manda a lei. Mas eu quero ressaltar dos abusos que aconteceu, Carlos Sérgio, mas também elogiar, porque foram várias buscas e apreensões e a gente vê que teve equipes que se comportaram bem. Nem todos agiram da forma, porque infelizmente tem pessoas na corporação do Ministério Público, dentro da polícia mesmo, que pegam uma decisão judicial, vamos cumprir, e cumpre de qualquer jeito, procura humilhar as pessoas, destruir patrimônio, mas vale ressaltar que teve realmente equipes que conduziram totalmente pacífico e tal, respeitando o direito do investigado, como se diz a justiça, do paciente.
Mas, infelizmente, teve muitas equipes que se excederam muito ao ponto de quebrar não só o portão da nossa residência, mas também a casa de Zedoca. Praticamente não tinha ninguém na casa de Zedoca. Eles arrombaram o portão, quebraram os ambientes internos, quebraram o espelho, fizeram uma total destruição, como também na casa da minha irmã, né? Sem falar que as pessoas que foram fazer a busca e apreensão lá em Maranhãozinho, não tinha nada a ver, porque a casa da minha mãe é totalmente separada com um muro, e eles quiseram arrombar a casa, e ainda bem que o vigia estava lá, abriu a porta, e não tinha mandato de busca e apreensão para a casa de mamãe. Infelizmente, mamãe é uma senhora de 78 anos de idade, estava e foi sujeitada a essa situação sem nenhum mandato de busca e apreensão. Do dia dessa busca e apreensão, ela não teve mais a saúde restabelecida. Graças a Deus, agora teve que se hospitalizar em Zedoca, depois aqui em São Luís, e passou por procedimento, mas graças a Deus já está em casa, e por uma ação totalmente ilegal, porque não tinha nada que entrarem na casa da mamãe, né? Pois é, vocês são deputados federais, né, deputado estadual, e aí a gente está tendo essa oportunidade de revelar esses acontecimentos, né? Mas há essa discussão muito grande no Brasil inteiro, inclusive no estado do Rio de Janeiro, né, sobre o cumprimento das decisões, das operações nas favelas, como se as pessoas não tivessem casas na favela, como se também não fossem domicílios. Portanto, na casa de um deputado, na casa de um cidadão que mora na favela, em todas as situações, sempre é preciso ter respeito pela pessoa, respeito pela norma, respeito pelo domicílio, sabendo que ali existem pessoas humanas e que devem ter as suas garantias preservadas. É para isso que a civilização criou a Constituição, assegurando os direitos fundamentais e o direito de qualquer pessoa de ser investigada, que o Estado tem o direito de investigar, e que investigue nos termos corretos da lei, dando ciência. Uma coisa que eu percebi também, né, nessa situação foi que arrematam muitos bens, né, e levam os bens consigo. E muitas vezes sequer deixam ali, entregam o responsável pelo domicílio a relação à própria deputada, né? E eu estava até lá, levaram e não entregaram a relação do que foi levado, né? É uma situação que requer toda uma atenção, porque é algo muito sério. O Estado brasileiro, uma ordem judicial, veja o poder que tem o judiciário, o juiz, dá uma ordem de entrar na residência da pessoa e de arrematar, de pegar tudo aquilo que eles entendem que... porque pela lei deveria ser levar aquilo que possa indicar alguma relação com o objeto da investigação. Quer dizer, não é qualquer coisa que pode ser levado. Mas essa análise, essa avaliação, esse julgamento sobre o que é dado ali pelo cumpridor da decisão naquele momento. E ele pega ali o que ele acha que deve levar e leva. Só que não entregar sequer para o proprietário uma relação, eu estou levando, isso é um direito, você não pode descuidar disso. A operação, a investigação, ela não pode ser maior do que as garantias fundamentais. Muitas vezes você pensa que isso é uma coisa, um preciosismo, não é. Uma sociedade civilizada é constituída assim, com respeito pelas garantias, pelo respeito pelas pessoas. E tem que ocorrer um episódio desse com um deputado federal, uma deputada estadual, para que a gente veja os excessos que se acontecem todo dia em relação às pessoas comuns do povo e com que nós nos deparamos. Então, entregar aquilo lá, olha, estou levando isso, e isso, assine aqui, é isso mesmo, confere e tal. Isso tem que se dar numa civilização, numa sociedade civilizada, no Estado civilizado. E a gente espera que essas situações que já está havendo a devida reparação, a decretação da nulidade da operação, mas que haja todo esse aprendizado, esse amadurecimento, que a gente lamenta, porque se a gente está falando agora aqui com tranquilidade sobre isso, eu, né, que não fui a vítima, mas a pessoa que é vítima, a pessoa que sofre com isso, quer dizer, quantos anos da vida levará para lidar com uma situação dessa, né? Então,
A gente tanto tem que gosta de se equiparar aos países europeus, aos Estados Unidos, nos procedimentos investigatórios, devemos também aprender que esses procedimentos, que essas investigações, elas têm que ocorrer. O homem público, ele está exposto mesmo, ele tem que prestar conta, ele lida com recursos públicos, quem entra na carreira política, na vida política, sabe que a sua vida vai ser exposta, vai ser questionada, vai ter uma série de coisas, mas tudo dentro dos limites, porque não é porque um cidadão é um político que ele também não tem uma família, que ele não tem as suas garantias, as suas prerrogativas, né? Às vezes o Brasil se tornou uma certa... Hoje se pode atacar, eu canso de defender políticos, de entrar com ações na justiça, por conta pedindo reparação de danos, porque há um excesso do cidadão, mas o cidadão acha que ele pode atacar, né, às vezes, qualquer pessoa que é um político, então deve ser atacado, e às vezes tem guarida no judiciário, infelizmente. O homem público, ele está mais sujeito à crítica do que o cidadão comum. Sim, está sujeito mais do que o cidadão comum, mas tudo tem limite, tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter regras. Nós não podemos tornar, né, a vida de todo mundo vulnerável aí à situação e tal e tal. Mas... Sem falar, Carlos Sérgio, que estranhamente o que se busca na casa, na nossa residência, o que se busca na residência de amigos, de uma ação, de uma investigação, na realidade, de 2018. 2018 essa investigação parou. E simplesmente agora, durante 2 meses, deu esse desfecho todo, né? O que se busca depois de 2018, depois de o quê? De 3 anos, né? 3, 4 anos depois. 3, 4 anos depois, o que se busca de uma investigação lá de 2018 é muito estranho tudo isso. É por isso que o Maranhão todo levou para o lado... Uma coisa importante, Osmar, né? Na verdade... as medidas judiciais, as ações, elas têm que ser realmente ver a utilidade, a necessidade. Você vai invadir um domicílio, você vai restringir um direito fundamental em prol de uma investigação, mas ela tem que se mostrar absolutamente necessária. Isso. Ela tem que se mostrar. Será se não tem outro meio menos oneroso e até mais eficaz de realizar essa busca, essa investigação? Eu preciso bater às 5 horas da manhã, derrubar o portão para colher algo. Será se não tem outro? O que tem lá que tem a ver com... Será hoje se envolve recursos públicos, se envolve empresas, se envolve... Tem todo um sistema de modos de se pegar essas informações, de se colher elementos de provas e tal. Precisa disso mesmo. Então, realmente é algo que a sociedade tem que amadurecer, não só essa situação que envolveu o casal de deputados e amigos nossos, mas que, né, no Maranhão todo, no Brasil todo, se amadureça sempre essas questões. Estamos com mais de 2.587 pessoas aí curtindo a gente, além de muitos comentários, né, também parabenizando o trabalho, esclarecimento. Muitos aqui perguntando, era isso que estava faltando? A gente comemorou, mas a gente queria realmente saber, ter esse esclarecimento através de vocês, para que pudessem entender mais a história. O nosso deputado federal, Edilásio Júnior, muito obrigado. Foi um dos primeiros a passar mensagem, a se colocar à disposição, nos apoiar. Nosso amigo Biné, nosso grande líder de Presidente Dutra. As pessoas de Olho d'Água das Cunhãs, que sempre está ligado aí, nossa amiga Marlúcia, prefeito Santos, lá de Satubinha, Anne Cleide de Pindaré, forte abraço, essa mulher guerreira, Maísa Santos, lá de Igarapé do Meio. Carlos, Marquinho, veja só, tudo acontece, né? E a gente vai depois buscar o direito, tentar esclarecer, mas fica sequelas que realmente a gente precisa passar por determinadas situações para poder entender o que às vezes passa, até coisas que passam na favela, que a gente vê, os abusos, né? Então, uma situação dessa, graças a Deus que a justiça está sendo feita e vai ser feita, porque não tem nada a se provar diante disso, do que se diz,
em 2018, pois se fala de uma empresa que eu fui do quadro societário dela em 2014. Depois de 2014 eu saí do quadro societário dessa empresa e nunca fui administrador dessa empresa. Vale ressaltar que qualquer político pode ser sócio, sócio de qualquer empresa. Como tem vários políticos e assim, se falam de fraude, mas em nenhum momento se comprova fraude, se comprova envolvimento da minha pessoa. A nossa construtora, que é uma construtora que tem praticamente mais de 8 anos, que não atua no segmento de participação, de licitação, muito menos contrato com órgão público. Essas coisas têm que ser esclarecidas, né? Porque isso tudo fica para a parte que está investigando. Ele manipula toda essa situação para que realmente a gente possa conseguir. Mas assim, deixa sequelas políticas muito grandes, porque lá na nossa região houve manifestações a nosso favor, muitas mensagens, mas tem regiões que ainda não nos conhecem, não conhecem o nosso trabalho, e de repente a notícia ruim, mesmo sendo a mentira, chega muito rápido. E isso a gente vai ter que ter muito trabalho, muita dedicação para apagar tudo isso. Sequelas pessoais, né? Nossos filhos frequentam escola, pode ser indagado numa situação dessa, mas eu vejo isso como um aprendizado também, e nos colocar também, Carlos Sérgio, no lugar das pessoas lá da favela, que a gente vê que já perderam até filhos por um tiro mal conduzido de um policial despreparado. É como diz, em qualquer instituição tem pessoas preparadas e despreparadas. O que a gente mais vê são abusos, porque ali na favela parece que tem ações que não tratam as pessoas como ser humano. E gente, todos nós somos seres humanos, independente da profissão, independente da função, da classe, independente do bairro que more, nós somos seres humanos. Hoje, nós sabemos que tem que ser preservado o direito do ser humano, tem que ser preservado. Hoje a gente vê que os direitos dos animais também, hoje a justiça faz valer também para preservar também. Então, tem momento que a gente vê ações em favela por uma ação que o magistrado dá um cumprimento de uma ação na favela daquela ali, às vezes ele não sabe o desfecho daquilo, porque às vezes vai um ou dois no meio da equipe despreparado, e de repente a gente vê e ali moram pessoas humanas, ali são domicílios, são casas, podem não ser uma mansão, mas são casas, são residências, são espaços onde a pessoa vive com a sua família, e é protegido, deve ser protegido por todos nós, né? Eu sou cristão, e para nós só Deus tem o poder absoluto, o poder de julgar, de condenar as pessoas. O Estado, ele se arvora em ser um pouquinho Deus, ao querer punir os outros. E o Estado tem esse poder sim, mas esse poder é fruto de uma Constituição, fruto de normas jurídicas que são estabelecidas e que devem ser respeitadas. Se foge daquela norma, né, tanto aquele que está sendo investigado, se fugiu da norma, ele será responsabilizado, como o que está investigando, como o Estado investigador, o Estado punido, ele tem que punir, tem que investigar e tem que se conduzir exatamente dentro das normas também, para que ele não cometa desvios e possa ser também responsabilizado. Então, por isso a moderação, o equilíbrio, o bom senso. Você falou aí uma série de coisas de seus filhos, na sua casa, na escola, quer dizer, realmente o Brasil é um país que ainda precisa amadurecer muito, né? E é por isso que nós não podemos querer acabar com a nossa democracia, que tem gente aí que está querendo acabar com a democracia, diz que voltar o regime militar, pelo amor de Deus. A democracia é que permite que a gente vá construindo uma sociedade melhor, discutindo, debatendo, vivendo, tal. Eu acho que o Brasil não cresceu mais
Porque nós vivemos muito tempo sem democracia, nós vivemos muito tempo aí em regimes ditatoriais e tal e tal. Então a democracia, as eleições periódicas, a possibilidade de a gente eleger os nossos representantes, o nosso processo democrático ele ainda é recente. Nós tivemos muito tempo no Brasil, foi ditadura, tivemos monarquia, depois tivemos ditadura Vargas, ditadura militar, tivemos uma série de situações e tal. Então a gente tem que construir a nossa democracia respeitando as pessoas, dizendo que o interesse público deve predominar, que as investigações devem ocorrer, mas que a gente tem que ter cuidado com tudo com limite, né? Você expõe uma pessoa na rede social, você expõe uma pessoa na televisão, nunca mais você consegue recuperar aquela mesma situação. Porque o tempo, a sociedade, a mídia, né, parece que ela gosta da acusação. Você gosta de acusar. A defesa, ela, pelo menos não fala tanto. Quer dizer, nós tivemos agora mesmo o caso do ex-presidente Lula, né, que houve milhares de horários de gravação que ele foi condenado, que ele praticou dezenas de crimes. Agora vieram as absolvições deles todas e não se dedica um milésimo do tempo para dizer que ele foi absolvido, mas se dedicou para que ele tinha sido acusado. Então, nós temos, não é porque eu sou simpatizante de Lula ou não sou, não. Eu acho que é para todo mundo. A democracia, a Constituição é direitos iguais. Se acusa, o Estado pode acusar, nós não podemos aceitar, né, tanto desvio de recursos, tanta falta de cuidado com a coisa pública. Temos que ter gestores responsáveis, mas tudo dentro da lei e tal, tal. Josimar se destacou muito pela forma como sempre cuidou muito bem das cidades administradas por ele. Eu conheço a região de Josimar. Antes de Josimar, eu já trabalhava na região lá, em Centro do Guilherme, Maranhãozinho propriamente não, mas Centro do Guilherme, Maracassumé, Araguanã. Eu já estive lá antes de 2000. Eu não sou tão velho assim, mas eu já estou trabalhando naquela região como advogado já muito antes e sei da felicidade que foi o trabalho do Josimar. Eu conheci lá o Josimar, Detinha lá como secretária de Ação Social, o Centro do Idoso, trabalho com idosos, eu acompanhei tudo aquilo, sempre fui um grande divulgador do trabalho, do empenho, da forma como ele transformou aquela cidade, aquela região. O Centro do Guilherme, eu andava lá na quadra 40, andava lá com a Irene, ex-prefeita, antes ainda da Irene ser prefeita. Correirinha, Araguanã. Então são muitos lugares que a gente trabalhava naquela região e que houve uma grande transformação pela forma responsável, competente, eficiente que o Josimar consegue realizar. Na verdade, as ações, as coisas que ele desenvolve são sempre com muito cuidado, muito bem feitas, né? Hoje aqui é o momento de se falar de uma situação dedicada que ocorreu, mas é o momento de pensar também no futuro, pensar nas coisas boas, que as coisas ruins acontecem para a gente dar mais valor para as coisas boas. É isso aí, Carlos. Com mais de 2.800 pessoas, estamos com mais também de 50 minutos já da nossa live, chegando ao final. Mas, Marquinhos, o resultado disso tudo, né? Essa alegria que trouxe pra gente na sexta-feira. O que é que você resume aí, mais ou menos? Da maneira como a gente já havia comentado aqui, a decisão em si, judicial, ela veio, na verdade, contemplar aquilo que a gente já imaginava, né? Entrando mais agora aqui pro lado da própria decisão judicial, como o Carlos já havia pedido até para tocar, ela, na verdade, ela veio naquilo que a gente já imaginava, o que a gente vem vendo no que está acontecendo. O Carlos citou o caso lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da qual tem um caso semelhante, que é o caso do Flávio Bolsonaro, onde investiga essa situação, uma situação praticamente idêntica. E a decisão do desembargador Baima, ela simplesmente veio tratando exatamente de tudo isso. Ela colocou a situação do caso do deputado Josimar, que é um deputado estadual. Os fatos colocados são fatos, em tese de 2018, em que ele exercia o mandato de deputado estadual e hoje é deputado federal, e que o processamento dessa situação, na ótica do desembargador, é do Tribunal de Justiça, e que essa busca e apreensão, ela houve sim as suas ilegalidades pelo fato de que ela só poderia existir por autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Então são ilegalidades que, na verdade, ele deixou bem claro, de forma sintética, de forma bem concisa. É algo que a gente comemorou, eu, como o próprio deputado falou, como um dos autores do próprio habeas corpus,
tive o prazer de encaminhar a decisão para ele. Na hora eu estava junto com o Carlos Sérgio, a gente comemorou junto. E assim, acreditar realmente na justiça, acreditar na verdade, naquilo que se foi comentado, se foi colocado, de que esses abusos eles podem existir sim, mas a gente torce na verdade que eles sirvam de exemplos para ser mudada essa situação e de que a gente realmente tem que comemorar mais aquilo que é bom, aquilo que realmente nos agrada, e os obstáculos que a gente vem enfrentar, a gente enfrenta, levanta a cabeça e vamos tentar realmente vencer, conseguir, porque aqui todo mundo cristão, acreditar em Deus, que a gente sabe exatamente que a verdade, ela vai prevalecer, a justiça vai prevalecer, porque se tem algo que a gente não pode desconfiar é da justiça divina. Só ressaltando aqui as palavras, o elogio do nosso advogado Carlos Sérgio, que há de se olhar bem o trabalho que a gente fez em Maranhãozinho, Carlos Sérgio. Um município pobre, na época era um dos mais pobres, como também Centro do Guilherme, mas assim, é importante ressaltar a construção desse trabalho. Todo esse trabalho, o município não tinha recursos, e todas aquelas obras que a gente inaugurou, estádio, que é um dos melhores do Maranhão, rodoviária, sistema de esgoto hoje funcionando, atendendo, foram todos dinheiro conveniados com a União. E assim, estranho, porque eu tive 8 anos em Maranhãozinho, construímos aquela cidade, conjuntos de casas populares, enfim, toda a construção daquela cidade, hospital, tudo aquilo foi adquirindo parceria com os governos federais. Foi na época do Lula, foi Dilma, enfim, vários governos que a gente teve, através dos ministérios, a oportunidade de celebrar convênios, e convênios esses todos auditados, fiscalizados. Eu nunca, de 8 anos, não posso hoje te falar a quantidade de convênios que eu, como prefeito, assinei, celebrando, assumindo o compromisso, e nunca eu tive a necessidade de ir no TCU. Nunca respondeu. Nenhuma tomada de conta, nenhuma ação de improbidade nesse sentido. Eu não sei se isso é algo... raro, é muito raro. É muito raro, né? Muito raro. Portanto que quando eu fui candidato em 2014, as pessoas diziam, mas é ex-prefeito, né? vai ter impugnação, não vai poder. E Carlos Sérgio sempre tranquilo, conhece muito o direito eleitoral, dizia, mas não tem nada, não tem um TCU contra ti, não tem... Tu és um ex-prefeito que não responde nada. E nós fomos auditados por CGU, nós fomos auditados por TCE, não tivemos nenhuma proteção. E respondemos, e graças a Deus, fizemos 8 anos de mandato, que praticamente impecável. Verdade. Tudo prestado conta, nossas contas aprovadas no TCE, ainda tem 2 contas por questões a demanda do TCE é muito grande, demora um pouco, mas a gente sabe do zelo que a gente tem. Agora, depois de 9 anos, dizer que eu estou responsável por gestão municipal, isso nunca vai se comprovar, porque se eu tiver um dia a oportunidade e achar que devo voltar a ser gestor, a estar à frente da gestão de um município ou do estado, com certeza eu vou ter zelo pelo patrimônio público, como sempre tive, a Detinha também teve em Centro do Guilherme. E vale ressaltar que eu fui prefeito 8 anos e nunca aconteceu uma dispensa de licitação. Tudo licitado, tudo legalmente. Pode fiscalizar tudo que se fala, mostre um desvio de recurso. Desvio de recurso acontece quando existe o repasse e aquele benefício, obra ou serviço não aconteceu. Eu acredito que na minha gestão, na gestão da Betinha, na gestão que está acontecendo, que aconteceu do prefeito Auricélio, Zé Didário,
Araguanã, Valmir, não se comprova em nenhum cenário uma situação desse tipo. Porque eu sou aquele deputado que eu busco o recurso em Brasília, Carlos Sérgio, e eu faço questão de anunciar. Por quê? Aquilo eu estou anunciando, por quê? Porque o meu mandato me dá legitimidade para entrar todas as semanas no Ministério e oficializar, pedir aos ministros que consiga, se sensibilize com cada município, demanda que chega para mim. Eu faço questão de anunciar, acompanhar a obra, como as pessoas veem na rede social, atuar ali e na inauguração, sabe por quê? Porque eu não tenho negociações de emenda. Nunca negociei, porque existe aqueles figurantes que colocam o recurso e lá não vai anunciar, não fala nada, fica calado. Por quê? A minha atuação nas emendas parlamentares é exclusivamente política. E é por isso que eu vou e anuncio. Ajudei o prefeito a conseguir isso, porque é o meu único benefício ali é o povo saber que eu estou contribuindo com a confiança que me deram na condução desse mandato. Josimar, e aí, além de toda a legalidade, da forma de fazer a administração, a prestação de conta, ainda foi um grande gestor, né? Transformou a cidade de Maranhãozinho, onde tem parceria também como deputado estadual, agora como deputado federal, vem transformando. Isso daí é que tem essa grande diferença. Estamos com mais de 3.200 pessoas online curtindo a nossa live, mas também estamos com mais de 50 minutos, né? Mas está aumentando, né? Já estamos chegando ao nosso final. E aqui tem gente, Josimar, do Crato do Ceará, Paraupebas do Pará. O André Cunha mandou até assim, o meu governador vem da Timbaúba. Então, alô a todos vocês que estão curtindo, que estão entrando agora na nossa live. Meu grande agradecimento a todos. Pois é. Então, Carlos, a gente constrói uma história diante de muitas ações, de muito trabalho. Eu gosto de deixar bem claro, faço tudo o que posso pelos prefeitos que nos procuram. Claro que a gente não pode, como parlamentar, a gente não pode, de forma nenhuma, estar ajudando aos 217 municípios, porque nem todos eles nos procuram. Mas hoje mesmo aqui eu tive uma conversa com um prefeito de outro partido, vou levar os pleitos dele, recebi, registrei, e aquilo gera um compromisso, não com o prefeito, mas com a população. Há um registro, há uma demanda que eu vou atrás. Vou passar 3 dias em Brasília e vou bater de porta em porta, de ministério. Já estamos agendados na quarta-feira com a ministra Flávia Arruda. Vamos construir a agenda em vários ministérios para que a gente possa cobrar alguns pleitos que a gente tem e que também possa fazer outros, porque a demanda do Maranhão é muito. É tão grande que a gente vê a necessidade de seguir em frente com o nosso projeto político, porque sabemos que podemos fazer, que podemos entregar diante de um trabalho, depois, se Deus permitir, a gente conseguir chegar a ser beneficiado com a vitória em 2022, com certeza nós vamos entregar um trabalho que vai realmente mudar a história política e a história de vida do nosso estado do Maranhão. Portanto, que eu já quero convidar a todos que estão, mais de 3.000 pessoas, nós vamos agora, dia 6, promover um grande evento da nossa pré-campanha, do nosso partido ali em Itapecuru-Mirim. Com certeza vai superar os outros eventos, porque o nosso movimento cresce a cada vez mais. A gente sente que essa perseguição toda só mexeu com ânimo, encorajou cada vez mais o nosso grupo, que é um grupo aguerrido, um grupo corajoso, e que esse grupo com certeza está buscando mais apoio. Eu quero aqui de forma muito incisiva dizer a cada um de vocês que você que é um militante do nosso partido, que me conhece, fale com o município vizinho, mostre o nosso trabalho, porque o que nos credencia hoje a estar na posição que estamos hoje
é o que nós fizemos, né? Nós sabemos que vai ter muitos candidatos. Eu talvez seja o que tenho menos paixão para estar no Palácio dos Leões, porque eu sei que se chegar lá, com certeza Deus vai abençoar o povo do Maranhão. Vamos chegar lá, a minha dedicação vai ser completa. Eu vou me dedicar porque eu sou aquele cidadão, aquele mesmo cidadão que quando assumiu o Maranhãozinho, eu me dediquei e transformei a cidade. Tenho certeza que a gente pode transformar esse Maranhão maravilhoso, cheio de riquezas naturais que só precisa ser explorado. Mas já está com quantos minutos? Quantas pessoas? Eu acho que dá para a gente chegar ao final, né? Aqui nessa nossa grande live, onde a gente quer mais uma vez agradecer os nossos advogados pela presença de vocês, né? Eu pelo queria tempo. só pedir desculpa ao Marcos Vinícius, que eu acabei falando demais, roubando o tempo dele, porque o Marquinhos é uma pessoa dedicadíssima à causa, foi que realizou um grande trabalho, uma pesquisa jurídica, uma pesquisa jurisprudencial, fez todo um amplo estudo sobre o caso lá do Flávio Bolsonaro. Marcos Vinícius é que também aí merece, peço até desculpa, Marquinhos, que eu falo. Mas a gente já conhece exatamente, mas na verdade todas as suas palavras realmente foram incisivas, foram certas exatamente. Eu costumo ir mais a debates de TV, essa coisa, talvez eu fale com mais facilidade, mas o Marquinhos é que é o grande. Não, somos todos nós nessa situação aqui, foi quem correu atrás exatamente com as suas orientações. Quem vive aí com toda a dedicação também. Nós estamos muito felizes, Carlos Sérgio, Marquinho, porque nós estamos com mais de 1 hora de live, temos quase 3.300 pessoas nos assistindo. Isso quer dizer que a gente fez a escolha certa nesse momento delicado. Convidar vocês, mas quero aqui deixar vocês à vontade para as considerações finais. A gente não quer abusar muito da paciência dos nossos ouvintes, pois toda segunda-feira a gente tem esse bate-papo. Fique à vontade, Marquinho. Posteriormente, Carlos Sérgio também pode deixar suas considerações finais. Não, é só dizer que é um prazer enorme estar aqui, agradecer realmente o convite. E dizer que a gente está à disposição, tudo que o Carlos Sérgio falou, na verdade, realmente eu já conheço tanto o deputado quanto a deputada já tem um bom tempo, eu sei exatamente do trabalho de vocês, eu acompanho o trabalho desde muito tempo, há mais de 10 anos, eu sei da capacidade que os dois possuem de transformar realmente, como foi o caso de Maranhãozinho, o Centro do Guilherme, e o que vem sendo, na verdade, essa grande administração que o PL em si, a família PL em si, vem desenvolvendo dentro do nosso Estado. Então, assim, a gente continua torcendo, pedindo realmente que seja da vontade de Deus e que, se o nosso deputado chegar ao Palácio dos Leões, que ele realmente transforme, melhore esse nosso Maranhão que tanto precisa e que, se Deus quiser, a gente vai chegar lá sim. É isso aí. Doutor Carlos Sérgio. Pois eu já falei demais durante o programa, agora é só dizer muito obrigado, que a gente está aqui para discutir esse assunto delicado, né, mas demonstrar a nossa solidariedade, a nossa amizade, a nossa atenção, o nosso carinho, de que essas coisas são chatas, são difíceis, são sofridas, mas que isso possa levar ao amadurecimento de todos nós, do próprio aparato do Estado e nosso também, para que a gente cada vez mais tenha mais cuidado com as coisas, mais respeito pela coisa pública, pelo próximo. E foi uma alegria estar aqui com vocês e poder falar também aí do como a gente começou lá de Maranhãozinho, Centro do Guilherme, que eu sei o trabalho brilhante que realmente foi feito lá e com certeza será feito sempre onde o deputado estiver passando, ele vai sempre realizando um trabalho brilhante. Muito obrigado. Então é isso, gente, né? Eu quero aqui agradecer de coração, que tenhamos uma semana, mais uma vez, Josmar, abençoada, que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe nossos amigos, abençoe o nosso trabalho, que não nos falte esperança, força e coragem para enfrentar os leões que a gente enfrenta no dia a dia. Muito obrigada a todos vocês, até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, na rede social do deputado Josimar de Maranhãozinho. Vale ressaltar que hoje teve um pequeno atraso, quase 15 minutos, mas a gente vai ponderar da próxima vez e vamos começar sempre pontualmente às 8 horas. E aqui já deixando um novo convite ao Carlos Sérgio, que é um grande advogado na área do eleitoral, para a gente, em outra oportunidade, Carlos Sérgio, discutir algumas evoluções
que aconteceu, que aconteceu como a votação do novo Código Eleitoral, que vai ter algumas mudanças na próxima eleição, mas nós vamos marcar um novo momento, uma nova live, para que você possa esclarecer, você que já está estudando muito bem essa mudança do novo Código Eleitoral, que com certeza vai dar mais uma garantia do direito eleitoral, porque vai acabar com muitos entendimentos que já vinham acontecendo. Mas muito obrigado, Carlos Sérgio, muito obrigado, doutor Marquinhos, vocês, muito obrigado, vocês sabem que mora no meu coração, não paga aluguel, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que nos dê uma semana maravilhosa para todos nós, para vocês e para toda a família de vocês. Muito obrigado, meu Maranhão querido, muito obrigado a todos os maranhenses. Tchau, gente. A força vem do interior. Política com amor. Essa é a maior motivação que move o trabalho do PL no Maranhão. Ver vidas transformadas e celebrar a gratidão através dos resultados, erguendo a esperança e fé entre as pessoas, rumo à certeza de um futuro melhor para todos. Algo impagável, que não se traduz, que apenas brota no semblante de um sorriso e na satisfação em cada um. Mais do que avanços e desenvolvimentos, é olhar para frente, sempre junto ao progresso. O que todos os maranhenses carregam consigo em comum é uma força que vem lá de dentro do peito, que vem do coração. Essa é a verdadeira força que vem do nosso interior. Antes mesmo do sol nascer, quando o vaqueiro levanta para cuidar do gado, e o agricultor que ama a terra semeia e colhe a vida que brota do solo. O médico, o trabalhador do campo e a trabalhadora da cidade, dos 4 cantos desse estado, que a gente chama de nosso país Maranhão. Sim, como é nosso estado, é o PL, Partido Liberal do Maranhão. Um partido que nasceu com a força e o amor que vem do interior, que com respeito pelo povo e muita força, constrói, melhora e cura. Acredita que gostar das pessoas e do lugar que elas escolhem para viver são elementos essenciais para fazer acontecer. E desse jeito, a administração do PL transformou inúmeras cidades do estado em todas as áreas. O PL traz e aplica desenvolvimento por onde passa, porque é um partido que existe para trabalhar em prol do povo, de todos os povos. Nós temos rostos, nomes e ideologia. A luta permanente pela liberdade e pelo bem comum. Quando a força vem de dentro, é sincera e tem base, a gente cresce. E crescemos liderados por Josimar Maranhãozinho. O que nós fazemos aqui, as nossas atitudes, é que nos define a pessoa e a personalidade que nós somos. Nós só temos uma vaidade, que é ver o sorriso no rosto de cada maranhense, que vê a sua vida, de sua família e seu lar melhorar e evoluir com a chegada do PL. Não é à toa que somos o partido que mais cresce no Maranhão e é abraçado no Maranhão. O motivo é que a nossa força vem do peito, vem de dentro, vem do nosso interior. O povo é da gente, é Josimar, homem simples do interior.